Olá, quarta-feira, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos mais uma vez impedidos de estarmos juntos nesse dia em qual nós tiramos para meditar um pouco na palavra de Deus. E nós estamos aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho, um templo vazio, mas com a certeza de que o templo está fechado, mas a igreja continua ativa nas casas, nas avenidas, nas ruas, no condomínio, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, e peço a você que nesse momento que nós vamos estar meditando na palavra de Deus, nesse culto que agora está sendo online, você possa, junto com a sua família, junto com seus filhos, com a sua casa, tirar alguns minutos de meditação, pelo celular ou pela televisão, mas o mais importante é que seja um tempo em que nós, como igreja, como família, possamos estar juntos meditando na palavra de Deus. É um tempo de preocupação, de angústia, é um tempo que todos estão com medo, mas a certeza de que na palavra de Deus nós encontramos esperança, paz e alegria para o nosso coração. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, exatamente em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, que nos diz assim: a palavra de Deus: não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto é um texto que nos traz ânimo e traz uma reflexão muito interessante ao nosso coração. Como ter contentamento em meio à crise? Como ter alegria em meio ao sofrimento? Paulo, ele estava preso e passava sobre a sua cabeça que em breves dias ou em algumas horas ele poderia perder completamente a sua vida por uma sentença de morte. Paulo estava necessitado, com certeza vivendo a prisão, vivendo a escassez de alimento, da companhia dos amigos, a companhia das pessoas que ele amava, mas mesmo assim, no secreto do seu coração, Paulo escreve a cartas aos Filipenses, ele traz um testemunho da sua própria vida. Ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação. Mas a pergunta é: como se declarar contente em meio ao caos? Quando você perde o emprego, quando você perde a saúde, como se declarar contente quando a situação da nossa vida não é nada boa? Quando as estatísticas são as piores possíveis? Como estar contente, conseguir um espírito otimista, um espírito positivo, como de Paulo, diante de tantas coisas negativas? Vamos analisar um pouquinho esses versículos que nós acabamos de ler. Bom, primeiro, Paulo vai dizer que ele aprendeu. O que nós vamos deduzir com essa palavra, com essa afirmação? Aprendi a viver. Paulo tinha na sua mente que a vida, ela era uma escola. Paulo vai entender que durante o processo da vida, ele caiu, levantou, ele sofreu, ele teve vitórias, mas durante esse aprendizado, durante essa caminhada, Paulo vai afirmar que ele aprendeu, porque a vida, para Paulo, não era um bolo pronto, não era nada que veio já com manual de como proceder diante das dificuldades. Acredito que as experiências amargas de Paulo, as experiências decepcionantes do apóstolo Paulo, fez com que ele se tornasse um homem forte, um homem positivo, um homem simplesmente valente e duro diante de tudo aquilo que a vida pudesse tentar contra ele. E aí nós vamos ver que enquanto a maioria das pessoas aprendem a viver fechadas, quando o sofrimento vem, a se esconder dentro de si, Paulo diz estar contente com toda e qualquer situação. Ele considerava que as experiências da vida faziam melhor. Ele considerava que as experiências boas ou as experiências ruins ajudavam a construir um novo homem, um novo ser, uma nova pessoa. Ele diz: eu aprendi a viver. Acredito que para nós, que estamos vivendo essa pandemia, é claro que ficamos angustiados, preocupados com tudo que está acontecendo, mas nós precisamos entender que estamos vivendo um aprendizado todos os dias.
O mundo está, de certa forma, de joelhos, está escondido dentro das casas, mas por outro lado, nós estamos aprendendo algumas coisas para a nossa própria vida. Por exemplo, a higienização. Talvez para muitos, passar álcool na mão era uma coisa rara. Usar máscara para evitar a contaminação de uma gripe para uma pessoa, nós estamos aprendendo isso no nosso país, coisa que antes não era muito comum de se fazer. Nós estamos retornando novamente para dentro de nossas casas, valorizando a família, essa correria do dia a dia, do trabalho, da escola, da faculdade, da empresa, muitas vezes muitos sem tempo para os seus próprios filhos, para a sua própria casa. Agora nós estamos voltando ao lar, voltando à casa. Nós estamos aprendendo que culto não é só na igreja, mas é também em casa. É na igreja e casa. Como diz Atos dos Apóstolos, Eles tinham tudo em comum e tinham orações no templo e de casa em casa. Nós estamos voltando ao lar, voltando à casa. Então, quando nós olhamos os movimentos tristes, os movimentos difíceis, acredito que agora é hora de aprendizado para todos nós. Aprendizados a economizar, aprendizados a valorizar a sua igreja, aprendizado para valorizar a sua família. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Paulo vai dizer, eu aprendi a viver. Então, para nós, precisamos ter em mente que nem sempre as dificuldades da vida, o sofrimento da vida vem para nos destruir. Não, muitas vezes ele vem para nos fortalecer. Eu acredito que quando acabarmos esse período de quarentena, quando nós voltarmos às nossas atividades normais, nós estaremos de volta ao templo. Não seremos mais, provavelmente, a mesma igreja. Inclusive, os cultos, os estudos bíblicos, foi inserido a tecnologia. Quantas pessoas estão assistindo os nossos estudos de segunda a sexta? Coisa que antes não acontecia, mas a necessidade, o sofrimento, a dor, nos levou a isso. E hoje nós estamos aprendendo que podemos também pregar dentro do templo, mas podemos também usar a rede social para atingir milhares de pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer que ele aprende, e eu acredito que a nossa vida, seja de altos ou de baixos, ela é uma escola que tem nos ensinado, que tem nos mostrado que precisamos caminhar de forma diferente e que precisamos melhorar como pessoas. Agora Paulo vai seguir mais um pouco e vai dizer, aprendi a viver contente. Ora, como estar contente em meio ao sofrimento? Se nós formos dar uma olhadinha na versão bíblica e aprofundar um pouco sobre essa palavra contente, nós vamos ver que a palavra grega é autarkes, que tem o significado de autarquia, ou seja, um governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central ou, resumindo, autonomia. Então, quando Paulo está dizendo, aprendi a viver contente, o que ele está querendo nos ensinar é que ele preservava a serenidade diante das dificuldades. Paulo vai nos ensinar que ele era autônomo, ou seja, ele tinha controle da situação que muitas vezes externa trazem para nós tristeza, dor, angústia, sofrimento, depressão. Paulo vai dizer que aprendi a viver contente com qualquer situação. Ele está afirmando que era possível conservar a serenidade diante do caos, diante da dificuldade, diante do dia mau, diante daquilo que parecia ser impossível de se resolver. Paulo vai dizer que ele tinha autocontrole sobre a situação. E é isso que nós precisamos aprender com esse texto da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento de angústia, de ansiedade. Quantas pessoas estão agora em casa, preocupadas com o dia de amanhã, ansiosas com o dia de amanhã, com a doença, com os hospitais que estão lotados, com o trabalho, com a escassez. Paulo vai dizer que ele está contente com toda e qualquer situação, ou seja, a situação externa não influencia a sua natureza interna. Paulo vai dizer que as circunstâncias que estavam à sua volta não afetavam contra a sua natureza, porque ele aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação. Querido, nós precisamos aprender muito com o apóstolo Paulo. Essa capacidade de autocontrole, de domínio próprio, de entender as limitações da nossa vida e entender também que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Que todas as coisas estão nas mãos de Deus e o que nos cabe apenas é fazer o básico, é fazer aquilo que é normal a nós.
Paulo vai nos ensinar que ele tinha domínio sobre a situação e não a situação ter domínio sobre ele. É exatamente isso que nós precisamos ter nesse momento de pandemia, de dificuldade, de angústia. A vida, ela veio para separar os fracos e os fortes. É um momento agora de preocupação, de angústia, sim, mas é um momento também de levantarmos a bandeira, de levantarmos da nossa cadeira, de confiarmos de que o amanhã será melhor, de que nós vamos vencer, que nós vamos voltar a trabalhar, que o Brasil vai voltar a crescer novamente, que vamos voltar para a nossa igreja e trabalhar muito mais do que antes. Esse período de quarentena é como se estivéssemos no deserto, refletindo sobre exatamente tudo aquilo que Deus nos deu e muitas vezes nós não valorizamos. O que Paulo vai nos ensinar é que ele aprendeu a viver contente também, terceiro ponto, em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo aprendeu a ser humilhado, mas também ele aprendeu a ser exaltado. Ele aprendeu a ter fartura, mas ele aprendeu também a ter fome. Ele entendeu o que era abundância, mas ele sabia também como era estar vivendo a escassez. Infelizmente, quando nós vivemos momentos de dificuldade, aflição e somos pressionados de alguma forma, o nosso temperamento se altera, nós ficamos nervosos, muitas pessoas até xingam, agridem, partem para resolver no braço, porque perdem o controle de si. Paulo vai dizer, não, eu aprendi a viver contente com qualquer situação. Muitos não são honrados por Deus porque muitas vezes entendem que o seu coração, a sua força, a sua inteligência, o seu diploma é o sustentáculo da sua vida. Paulo, ele entendia exatamente o que era passar necessidade e o que era viver momentos de dificuldade, porque ele entendia que qualquer situação para ele não era uma situação diferente, porque o que estava externo não mudava o que estava dentro do seu coração. E aí ele vai explicar a primeira pergunta que nós fizemos nessa mensagem: como estar contente diante de qualquer situação, seja a escassez ou seja a abundância. Ele vai responder exatamente no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já tem ouvido esse versículo muitas vezes, tudo posso naquele que me fortalece, como um sentido de tudo posso ter, tudo posso conquistar, tudo posso fazer, como uma frase de conquista, de adquirir coisas, de prosperar, uma frase para ter. Mas na verdade, Paulo vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece, porque a sua fortaleza e a resposta da pergunta, como ter alegria no meio da tribulação, Paulo vai nos ensinar que é na tribulação que nós vamos ver a fortaleza que é Cristo. O que fortalecia Paulo era Cristo. O que fortalecia Paulo era a sua fé. Então, diante da honra, Paulo sabia que a honra vinha do Senhor. Quando ele passa pela escassez, ele sabe que durante a escassez, Deus é o seu socorro bem presente na angústia. E o que nós vamos entender mais ainda nesse texto é que Paulo vai dizer: aprendi a viver e estar contente em qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo exatamente é que ele conseguia administrar a crise, porque havia alguém que o fortalecia. Ele conseguia vencer a escassez, porque tinha alguém que o fortalecia. Ele conseguia superar a ofensa, a humilhação, a tortura, porque havia alguém que o fortalecia. Viver contente é ter a certeza de que a nossa fortaleza é Cristo, que a nossa fortaleza é o Senhor. E viver contente em qualquer situação é porque Cristo é a nossa fortaleza. Eu sei que hoje há medo, há preocupação, há angústia. Eu sei que hoje para nós há uma certeza para você, para a sua família, como também para a minha, do que será o amanhã. Mas o que Paulo nos ensina é que o cristão, em qualquer outro ser humano, ele tem medo, ele tem angústia, e sim, ele tem preocupação, ele tem dificuldade, muitas vezes ele é humilhado, outras vezes ele é honrado. Em todas essas coisas, a plenitude para Paulo era Cristo. O seu foco era Cristo, a sua vida era Cristo.
o seu pensamento era Cristo, e ele entendia que somente com essa fortaleza, com essa confiança, ele tinha condições de administrar qualquer crise, qualquer angústia, qualquer tribulação. Que nós, como igreja Segunda do Gramacho, que possamos viver esse tempo de crise, sabendo administrar a nossa natureza, sabendo administrar os nossos bens, saber administrar a nossa saúde, que durante essa pandemia que traz tanta dificuldade, nós possamos aprender a depender de Cristo em nossa vida. Nada foi tão real como isto que estamos vivendo. Parece que é um sonho, parece ou um pesadelo, parece que as coisas nos pegaram desprevenidos. E há alguns dias atrás estávamos aqui cantando, planejando cantata, planejando coral, planejando eventos, e nada disso aconteceu. Sabe por quê? Porque nós fazemos planos, mas o futuro pertence ao Senhor. E é nessa experiência que nós estamos tendo hoje, de vivermos a escassez, de vivermos a perda, de vivermos o sofrimento, ainda assim possamos aprender como o apóstolo Paulo, aprender a depender, aprender a confiar, aprender a administrar a crise, aprender a administrar a emoção, porque tudo posso naquele que me fortalece. A você nessa noite que talvez esteja com seu coração aflito, angustiado, depressivo, ansioso, vivendo talvez até a síndrome do pânico, porque tudo que você imagina e a televisão que você liga, o rádio, a celular, a internet, fala de morte todo o tempo, e o seu coração já não aguenta mais tanta notícia ruim, e seu coração começa a palpitar, você está agora vivendo a ansiedade. Querida, a Bíblia vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo vai dizer, eu aprendi a viver com muito e com pouco, eu aprendi a viver na bonança e na guerra, eu aprendi a viver com fartura e com escassez. Sabe por quê? Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo podia administrar a crise. Meu amigo, meu irmão, você que está aí entrando nessa mensagem desta noite, eu quero abençoar a sua vida. Dizer a você que caminhou e ouviu toda essa mensagem até o final. Dizer que a sua vida e a sua família está nas mãos do Senhor. Essa igreja, Segunda de Gramacho, tem orado todos os dias pelos seus membros. Tem orado todos os dias pela sua diretoria, pelos seus trabalhos, pelas organizações sociais que nós ajudamos. E o nosso propósito é dizer somente uma coisa, que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida. Creia, confie, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai passar por esse deserto, vai passar por esse mar, vai passar durante esse período de quarentena e vai sair do outro lado mais forte, mais firme, mais confiante, mais pleno de vigor, entendendo e falando como o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Eu creio que, meu irmão, Deus guarda o seu povo. Ele vai guardar a sua vida, vai guardar a sua família. Ele vai cuidar da sua igreja, a igreja é dele, não é nossa. Ele vai cuidar dos nossos projetos e nós vamos passar durante esse período de quarentena confiando no Senhor, que é a nossa fortaleza. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o nosso Rio de Janeiro. Deus abençoe o nosso Brasil. Tome o governo em suas mãos, a nossa casa, a nossa família, e que essa enfermidade venha cessar para a glória do Deus Pai. E que quando tudo isso passar, você possa dizer, aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Que com o apóstolo Paulo possamos aprender com a vida, porque ele é uma escola. Possamos aprender a viver contente, ou seja, ter o domínio, a autonomia, as coisas de fora não influenciam a minha natureza e posso viver contente com toda e qualquer situação, seja de alto, seja de baixo, que você esteja firme e confiante e possa confiar nessa palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada. Acompanhe o nosso canal, clique aí, curta a nossa página e o nosso desejo é levar mensagens do Senhor para a sua vida. Vamos orar e que o Senhor nos guarde e que esse tempo de pandemia possa parar para a honra e glória do nosso Deus. Pai, eu quero render graças pela Tua presença em nossa vida.
Quero, ó Deus, te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos a vida de cada ouvinte, de cada um que está no celular, famílias, pessoas. Guarda a sua vida, guarda as suas famílias, guarda, Deus, a sua casa e que eles sejam protegidos pela tua presença. Eu te peço, ó Deus, que esse tempo de pandemia venha cessar. Abençoe os médicos, os enfermeiros, os porteiros, os maqueiros, todos que estão envolvidos na área da saúde, que eles sejam também protegidos pelo Senhor. Guarda a segunda Igreja Batista em Gramacho, que a tua mão poderosa esteja sobre nós. Ó Pai querido, perdoa os nossos pecados. Nos ensina a viver contente com toda e qualquer situação. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que você esteja conectado assim com o nosso canal. É a minha oração, é o meu desejo e é a oração da segunda Igreja Batista em Gramacho. Deus nos abençoe.